Os restos de uma jovem de 17 anos foram encontrados em latas de lixo em Istambul. Hoje nós vamos falar sobre o caso Münevver Karabulut. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Yildiz e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje então nós vamos falar sobre um caso muito chocante porque envolve uma família bilionária aqui da Turquia. E o principal suspeito desse caso vai ter um fim trágico. Então assiste o vídeo até o final para saber de todos os detalhes. Então, no dia 3 de março de 2009, os funcionários da prefeitura estavam recolhendo lixo e ele notou que nessa lata de lixo, essas latas de lixo bem grandes, assim, sabe, de ferro, assim, ele notou que tinha uma mala dentro e essa mala estava muito pesada e o funcionário então abriu a mala, né, para ver o que tinha dentro e, para surpresa dele, tinha o corpo de uma jovem. Mas, para ele ficar mais surpreso ainda, na verdade, o corpo estava só assim, as partes de baixo, sabe? A cabeça não estava ali. Logo que a polícia chega, então, é claro que eles já isolam toda a área e começam a procurar a cabeça, né? Onde que estava a cabeça de quem que é esse corpo aqui. Então, eles procuram ali na lata de lixo, não conseguem encontrar e eles resolvem procurar nas outras latas que tinham ali na região também. Então, em outra lata separada, eles conseguiram encontrar a cabeça e também encontraram uma bolsa feminina com todos os documentos ali e comparando, é claro, a foto do documento, eles conseguiram ver que era a mesma pessoa. Então, assim que essa lata de lixo é levada para a delegacia, os restos dela já são enviados para análise e guarda bem essa informação aqui da análise, porque a autópsia dela vai gerar uma polêmica assim imensa aqui na Turquia. Então, quem que era essa pessoa? Bom, o nome dela era Münevver Karabulut. Ela nasceu em 7 de março de 1991 em Istambul. Bom, na verdade ela foi encontrada então no dia 3, ela nasceu no dia 7 de março, então ela tinha 17 anos, mas 4 dias depois de ela ter sido encontrada, então ela iria completar 18 anos. A Münevver, ela vem de uma família muito simples. O pai dela é cozinheiro e a mãe dela é dona de casa. Ela estava cursando o ensino médio e também ela fazia um curso preparatório para o vestibular. Então, já identificada a vítima, o que a polícia faz? Bom, eles contratam um guincho, na verdade, trazem o guincho e levam todas essas latas de lixo inteiras para a delegacia para que não tenha mais contaminação das provas. Bom, eles olhando ali também a bolsa dela, eles conseguem encontrar na lata de lixo também o telefone celular dela. E olhando as ligações, né, o registro das ligações do telefone, a última pessoa que ela falou foi com o Cem Garipolu. E quem que era o Cem? Bom, o Cem, ele também fazia o cursinho preparatório junto com ela lá e também a polícia conseguiu descobrir já de imediato que os dois eram namorados. O Cem nasceu em 20 de outubro de 1991, então ele tinha a mesma idade da Münevver. Na verdade, ele era 7 meses mais novo que ela, né? Mas ele estava então com 17 anos, então um menor de idade já suspeito da polícia. E o Cem, ao contrário da Münevver, ele vinha de uma família muito rica aqui de Istambul. O pai dele era um empresário aí com muito dinheiro e ainda mais rico era o tio dele, que também é um empresário aí bilionário aqui da Turquia. Agora o próximo passo então da polícia é descobrir onde que ele mora e tal, né? Já conseguiram descobrir que a família dele então mora num triplex de luxo, num bairro nobre de Istambul e é para lá então que a polícia vai procurar ele. E isso tudo aqui aconteceu muito rápido, tá? Então eles encontraram ali os restos dela às 20h30 e depois das 23 horas a polícia já estava lá nesse triplex em Istambul. Eles chegando então na casa, na verdade eles não encontram o Cem em casa e nem o pai dele também. As únicas pessoas que estavam na casa eram a mãe e a filha dela, no caso a irmã do Cem, e também alguns funcionários que trabalhavam ali na casa. Bom, a polícia então já consegue um mandado de busca e entra dentro da casa para ver o que estava acontecendo ali dentro. Eles percebem logo de cara que a casa inteira tinha sido limpa, né, recentemente. Um cheiro muito forte de produto de limpeza, aquela coisa e tal. Então ali a polícia já começa a suspeitar.
Olhando ali a casa também, eles conseguem já ver, mesmo que ela tenha sido limpa, eles conseguem ver que tem manchas de sangue no sofá e no tapete também. Então eles trazem todos os equipamentos e colocam o famoso luminol, né, para conseguir ver se alguma coisa tinha acontecido ali dentro daquela casa. E eles veem realmente que tinham várias manchas, principalmente no corredor, indo para o banheiro, ali naquela área do sofá, na parede, no chão. E a polícia então já pergunta para a mãe que estava em casa o que aconteceu ali. E ela fala: não, a casa realmente estava suja quando eu cheguei aqui, tinha vômito no chão e tinha mancha de vinho e de romã, aquela fruta, né, que é muito comum aqui na Turquia. Ela fala: eu achei que fosse isso, que meu filho tinha, sei lá, né, derrubado vinho e espalhado a romã aqui no chão, por isso que eu mesma limpei tudo aqui e acabei de limpar um pouco antes de vocês chegarem aqui. Bom, agora eu já continuo aqui com a parte da mãe, tá? Mas ali naquela busca que a polícia fez na casa também, além disso, eles encontraram também uma camiseta masculina suja de sangue e um serrote enrolado ali num jornal. Bom, ali ainda nessa casa, então, a polícia ali investigando, eles conseguem as câmeras de segurança desse condomínio de luxo lá de Istambul, e conseguem verificar então que eles têm as imagens somente da porta da frente. Existia uma porta dos fundos, então eles conseguiam ver que a mãe chegou, na verdade a mãe saiu com a filha de casa, depois a mãe chegou em casa. Também nesse meio tempo, nesse mesmo dia, teve uma professora de inglês, que era professora da filha particular, que também entrou na casa. Então eles conseguiam ver toda essa movimentação da mãe, de alguns funcionários, mas eles não conseguiam ver o Cem entrando na casa e nem a Munever. E era provado que a Munever estava dentro daquela casa porque tinha todos os vestígios de sangue e logo depois o corpo dela foi encontrado lá na lata de lixo. Então ela tinha que ter entrado naquela casa de algum jeito. Então por isso que eles viram que tinha então essa porta dos fundos e por lá então que eles imaginam que o Cem entrou com a Munever dentro dessa casa. Bom, a análise do sangue também foi feita alguns dias depois. É claro que foi confirmado que o sangue realmente era dela. Bom, nesse momento então vão para a delegacia a mãe, o pai e mais 17 pessoas que ali entraram na casa, funcionários ali da casa e funcionários do condomínio também para prestar depoimento. Ninguém sabia muito o que tinha acontecido e logo depois de um tempo todas essas pessoas então foram libertadas e a polícia então estava realmente à procura do Cem, que eles não conseguiram encontrar em lugar nenhum. Bom, olhando as câmeras de segurança lá da lata de lixo também, eles conseguem ver o Cem chegando de táxi, provavelmente era ele. Essa câmera ela é muito longe, tá? Então eles não conseguiram identificar realmente quem que era, mas eles veem que estão jogando então essa mala e a capa de violão, perdoem, tá? Eu esqueci de comentar no começo do vídeo, mas o corpo dela estava numa mala, então, e uma capa de violão estava, então, com a cabeça dela lá dentro. Então, nessa câmera aí, eles conseguem ver duas pessoas jogando esses materiais na lata de lixo. Uma pessoa, aparentemente, de aproximadamente 20 anos, que, né, provavelmente é o Cem mesmo, e uma segunda pessoa maior de 40 anos, que pode ser o pai, mas ninguém sabe até agora, tá? Então agora a polícia vai atrás também da onde que foi comprado aquele serrote lá. E eles conseguem então uma outra câmera de segurança que dá para ver então o Cem comprando esse serrote nesse mesmo dia que a Munever foi encontrada lá na lata de lixo, às 12h47 da manhã, tá? Meio-dia e 47, então. E depois disso, então, pelas câmeras do cursinho também, eles conseguem ver que o Cem chega de táxi às 13h10 e busca a Munever. Dali, então, não consegue se ver mais imagens dos dois, mas acredita-se, então, que ele levou ela para casa e entrou com ela pela essa porta dos fundos lá que não tinha a câmera. Então até aqui estava tudo comprovado realmente que o Cem tinha feito isso com a menina e pior ainda, ele tinha premeditado tudo, né? Porque ele comprou o serrote antes mesmo dela ter perdido a vida.
Agora, poucos dias depois, então, no dia 25 de abril de 2009, chega o primeiro relatório da autópsia. Primeiro, tá? Fica aí que vocês vão ver o que vai acontecer depois nesse relatório. Mas o primeiro relatório da autópsia foi dito que tinha, embaixo das unhas dela, tinha o DNA do pai do Jem. Então, assim que eles recebem esse relatório, no dia 27 de abril de 2009, o pai dele é preso. Então, ele fica um tempo na prisão e o advogado dele consegue, então, a liberdade condicional do pai do Jem. Então, ele é solto, mas ele não pode sair da Turquia, tem todo aquele esquema que a gente já conhece, e então ele fica em liberdade até o dia do julgamento. Bom, nesse momento aqui, então, a gente já consegue imaginar, né, que o Jem era um procurado aí grande da polícia. Os amigos e os familiares fizeram uma campanha nas redes sociais, uma das maiores campanhas já vistas naquela época, tá? Isso foi em 2009, lembrando, para tentar, então, encontrar o fugitivo. Então, a partir dessa campanha aí que foi feita, muitas postagens nas redes, não estava somente a polícia procurando por ele, mas todos os turcos e turcas que estavam aqui estavam de olho, né, no supermercado, qualquer lugar, para ver se conseguiam encontrar esse fugitivo. Mas então, depois de alguns dias, no dia 14 de maio de 2009, o Jem começa a ser procurado não só aqui na Turquia, mas fora do país também, porque a partir desse ponto aqui, então, a Interpol também entra aqui na jogada. E no dia 2 de junho de 2009, a cara do Jem sai na primeira página da Interpol com um aviso ali vermelho, um dos homens mais procurados aí pelo mundo afora. Muitas pessoas acreditavam que ele estava ou na Rússia ou na Armênia e começaram a circular na internet fotos dele em outros países com pessoas, com mulheres estrangeiras e tal, mas algumas dessas fotos podem ter sido fake ou podem ter sido fotos antigas, porque lembrando que o Jem, ele era de uma família muito rica aqui de Istambul, né? E ele morou em outros países também. Então, desde pequeno, ele era mandado para estudar inglês, ele falava várias línguas, ele era um garoto muito esperto, com estudo aí de primeira qualidade, na verdade. Então, começaram a sair algumas fake news aqui, como uma fake news muito famosa desse caso, que saiu no dia 12 de setembro de 2009. Um jornal publicou que ele tinha sido capturado na Armênia. Então essa notícia viralizou, mas alguns dias depois já o Ministério de Assuntos Interiores já desmentiu toda essa notícia, tá? Era fake. E aliás, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês agora nesse momento. Para eu pesquisar esse caso aqui foi muito complicado mesmo, muito complicado, porque demorei 3 a 4 dias para conseguir pesquisar e conseguir descartar o que era fake, para trazer realmente a informação verdadeira aqui para vocês. Então eu agradeço muito a todos que puderem curtir o meu vídeo, me apoia bastante. A curtida de vocês, para vocês não é nada, né? É só um clique ali, mas para mim é muita coisa mesmo, tá? Então, nesse ponto, continuamos aqui à procura desse fugitivo, ninguém encontra em lugar nenhum. No meio dessa procura, então, sai o resultado da autópsia. Lembra que eu falei que é polêmico? É muito polêmico e vai dar uma reviravolta total aqui nesse caso. Então, no dia 21 de maio, sai esse relatório aí. Bom, a primeira informação, então, desse relatório é de que a Munever, ela era virgem, e essa informação é muito importante e vocês já vão entender o porquê, tá? E como que tava ali o corpo dela. Bom, tinham várias perfurações à faca no corpo, e eles também descobriram que... Ai, gente, é tão difícil de contar essa parte, mas quando a cabeça dela foi cortada, ela não tinha perdido a vida ainda, tá? Ela estava viva, então, quando ele fez esse ato aí horroroso nela. Agora, por que a informação de ela ser virgem era importante? Porque no corpo dela também foi encontrado sêmen. Então, o que a polícia faz? Logo em seguida, então, no dia 24 de maio de 2009, a polícia, então, manda todos os amigos e familiares dela e dele também, inclusive o pai, que estava lá em liberdade condicional, para trazer amostras do seu DNA para eles, então, compararem com esse sêmen. E alguns dias depois, então, sai o resultado e, pasmem, não era de ninguém, tá? Ninguém sabia de quem que era aquele sêmen que foi encontrado no corpo da jovem virgem.
nós já vamos ter um final para esse quebra-cabeça aqui, tá? Mas logo em seguida disso aqui, então, o advogado da família dela, então ele vem com uma acusação muito grave em cima da família dele. Existe um ritual aí que era feito na época do Império Otomano. Esse ritual não é feito até hoje, esperamos que não é feito, né? Hoje em dia, é claro, isso muito, mas muitos anos atrás, que então os homens da família sacrificavam uma virgem para estar então ali provando a sua masculinidade, né, para o seu pai e para os anciões da família. Então, o advogado da família dela acusa o Jem de ter feito esse ritual com a menina, por isso que de repente tinha lá o DNA do pai, de repente o pai estaria junto ali. Bom, essa teoria logo depois ela foi descartada, porque investigando ali, como a polícia ficou pensando, né, como que foi parar esse sêmen, de quem que é, não é de nenhum homem ali conhecido do círculo de amigos dela ou de familiares dela. Então, eles começaram a investigar o próprio Instituto de Medicina Forense lá de Istambul. Então, eles descobriram que o sêmen pertencia a um familiar de uma outra pessoa, de um outro caso que também estava sendo investigado ao mesmo tempo. Foi um erro ali do técnico. O que o técnico fez? Ele estava fazendo a autópsia de um corpo ali, né? E estava usando umas luvas. Então, quando ele trocou, né, para fazer a próxima autópsia do dia, não trocou as luvas dele. Então, as provas ali daquela autópsia anterior foram contaminadas no corpo dela. Isso tudo aqui também vai ter um final, tá? Depois no julgamento, tá? Isso aqui também vai ter toda uma consequência aqui desse erro grave que eles cometeram. Mas vamos continuar aqui no caso para não confundir vocês, tá bom? E então a polícia começou a anunciar na TV que eles estavam muito perto, sim, de encontrar o Jem. Todo mundo fica tranquilo aí, que logo, logo a gente vai encontrar. Nós já temos aqui pistas muito importantes do paradeiro desse fugitivo. Então, 197 dias depois do crime, o Jem aparece. E agora, então, ele conta tudo o que aconteceu e como que ele conseguiu realmente fugir sem ser encontrado por ninguém. Esse caso é muito maluco mesmo. Se você está gostando desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Lembrando que toda terça-feira eu trago um caso novo aqui para vocês. Então agora eu vou contar para vocês a versão do Jem. Bom, o Jem conta então que no dia 3 de março de 2009 ele vai na loja comprar o serrote, mas ele fala que ele comprou esse serrote porque ele ia serrar alguma madeira que ele tinha em casa. Então ele sai lá dessa loja e vai direto buscar ela de táxi lá no cursinho. Volta para casa e ele fala que ele entra realmente pela porta dos fundos. A casa está vazia, eles começam então a se beijar ali, a namorar. Ela vai no banheiro, enquanto ela está no banheiro, ele vai no telefone dela e vê algumas mensagens ali suspeitas. Logo que ela sai do banheiro, ele confronta ela, né? Quem que é esse cara aqui? O que ele está falando com você? Essas mensagens também foram investigadas pela polícia, tá? Não tinha nada demais no telefone dela, não. Então ele fala que ele viu ali as mensagens suspeitas e suspeitou que ela estava traindo ele. Então eles começam a brigar ali, os dois, e então ele conta que ela começa a insultar a masculinidade dele. Vamos fazer outra pausa aqui, gente, que eu vou falar a verdade para vocês, tá? Eu vejo estudando muitos casos aqui, eu vejo que é sempre assim, né? Eles sempre culpam a vítima, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Então ele fala que ela fala algo do tipo: ah, você não é homem mesmo, não sei o quê. E isso deixa ele muito, mas muito irritado. E ele fala que eles começaram a brigar. E então ele fala que ele meio que ele perdeu a consciência, mas ele lembra que ele pegou uma faca. E ali então ele começou a apunhalar ela. E ele fala que ele não lembra quantas vezes que ele apunhalou, mas ele fala que quando ele viu, ela já estava sem vida. Na cabeça dele, ele não tinha noção de que ela estava viva naquele momento. Ele tenta colocar ela dentro da mala, já na intenção então de jogar a mala no lixo com ela lá dentro.
mas quando ele coloca lá dentro da mala, ele percebe que ela não tá cabendo ali, não cabe de jeito nenhum, então ele corta e coloca ali na outra, né, na capa da guitarra, a cabeça, e então vai na lata de lixo e joga, e ele fala que ele faz tudo isso sozinho. Quando ele chega em casa, a mãe dele briga com ele, que ele tinha feito sujeira, não sei o quê, e ela achou que ele tinha derrubado o vinho, e assim ele deixou, e ela, né, limpou tudo lá. Então o pai dele chega e pergunta: o que que aconteceu, meu filho? O que que aconteceu? E ele conta pro pai tudo que ele fez, que ele tinha jogado lá. E nisso, então, o pai, querendo proteger o filho, tira ele de casa e leva ele para um café e deixa ele lá nesse café e vai embora. Então, depois de algum tempo, ele conta que um homem alto que ele nunca viu na vida, só lembra que o homem era alto, ele não sabe reconhecer, ele chegou e falou: olha, eu vou te levar para outro lugar. Ele entra dentro do carro com esse homem, eles dirigem aproximadamente 6 horas, então bem longe ali de Istambul, que eles viajaram, e foram para uma outra casa meio afastada lá. Esse homem deixou ele dentro dessa casa e ele falou: você vai ficar sozinho aqui, tá? E esse homem vai embora. Então ele fala que ele fica morando nessa casa durante 7 meses, ele não sai para nada, nem para fazer compras, para nada, não aparece nas janelas, e a cada 10 dias uma pessoa também desconhecida dele chega nessa casa e traz todos os alimentos que ele precisa. E é assim, então, que ele fez essa fuga aí, que não conseguiu ser encontrado por nenhum policial, por nenhum turco, nem pela Interpol. Na verdade, então, esse tempo todo, ele estava na Turquia. Ele nunca saiu daqui do país. Aí ele conta que depois de passar esses 7 meses, então chega outra pessoa que também ele não conhece, ele não sabe responder quem que é, e busca ele e fala: olha, você vai se entregar. Eles viajam de volta para Istambul, e lá em Istambul essa pessoa deixa ele no meio da estrada e fala: fica aí que uma outra pessoa vai vir te buscar. Então, alguns minutos depois, chega um outro carro com o advogado da família do Cem. Então leva ele para a delegacia e assim ele se entrega. Então o julgamento inicia no dia 26 de fevereiro de 2010. Bom, lembrando que o Cem, claro que era o principal suspeito desse caso. Nós tínhamos o pai do Cem também, que tinha o DNA lá nas unhas, lembra? Mas o pai do Cem, nenhum momento a polícia conseguiu comprovar que ele estava ali naquela casa, porque lembrando que as câmeras de segurança só tinham a porta da frente. Então, eles não viram nem ele chegar e nem ele sair daquela casa em nenhum momento naquele dia 3 de março de 2009. Então, eles não conseguiam colocar o pai do Cem na cena do crime. A mãe do Cem, ela mesma confessou que ela limpou o apartamento, lembra? E o tio do Cem, lembra do tio bilionário lá? Nesse julgamento aqui, então, eles conseguiram comprovar que essa fuga aí que o Cem fez, as pessoas então que foram ajudar lá, levar comida e tal, o tio dele que tinha contratado essas pessoas. Então o tio dele também estava ali ligado a esse caso. Bom, os detalhes desse julgamento, na verdade, eu coloquei aqui ao longo do vídeo, tá? Eu tentei colocar toda a história aqui numa ordem cronológica para a gente conseguir entender melhor, porque muitas coisas que eles descobriram no julgamento eu já contei para vocês lá no início. Então agora nós vamos direto para a sentença dos acusados. Eu vou dar a sentença para vocês, mas fica até o final, porque lembra que no começo do vídeo eu falei que o Cem, o principal suspeito desse caso, ia ter um fim trágico? Nós vamos descobrir ainda, tá? A sentença sai no dia 18 de novembro de 2011. O Cem, então, foi considerado culpado de todo o ato e ele foi condenado a 24 anos de prisão. Então, agora, vocês que já acompanham aqui os casos que chocaram a Turquia também devem estar se perguntando, né? Ué, por que ele não recebeu a prisão perpétua aí, que é a condenação máxima na Turquia? Bom, o Cem, ele era menor de idade quando ele cometeu o ato, lembra? Ele tinha 17 anos. Por esse motivo, ele recebeu uma condenação de 24 anos, que é uma condenação bem alta para um menor de idade aqui na Turquia. A mãe do Cem também foi condenada, foi considerada culpada por ter destruído as provas do crime. Então, ela foi condenada a 3 anos de prisão. O tio do Cem foi considerado culpado por ter ajudado na fuga dele e ele também então foi condenado a 3 anos de prisão.
e o pai do Jem, ele foi absolvido do caso. Agora, lembra da autópsia polêmica lá que aconteceu? Bom, essas pessoas que estavam envolvidas ali também sofreram uma ação criminal aqui na Turquia. Então, 2 médicos e um técnico aí estavam sendo julgados por esse caso. Os 2 médicos foram absolvidos e o técnico, ele foi considerado culpado, sim, por não cumprir o seu dever. Então, ele foi condenado a 5 meses de prisão. E sobre a autópsia aqui ainda também aconteceu mais alguma coisa, tá? A família da Munever, na verdade, o pai dela entrou então com uma ação aqui por danos morais em cima do Instituto de Medicina Legal lá de Istambul. E ele ganhou essa ação no final e ele recebeu então uma indenização de 250 mil liras por todo aquele transtorno lá do sêmen que foi encontrado na filha virgem dele. Falando sobre a família dela também, além disso, eles também processaram a família do Jem, tá? Por ter feito aí, causado todo esse dano moral e material, né, na vida deles. Então essa ação que o pai da Munever também movimentou aqui contra a família dele, ele também ganhou. Ele ganhou um total de 37 mil liras por danos morais e mais 1.250.000 liras por danos materiais. Além disso também, o pai da Munever também escreveu um livro sobre o crime aqui que aconteceu com a filha dele. E um pouco antes disso, na verdade, no dia 30 de março de 2012, o Tribunal de Apelação também confirmou o veredito dele de 24 anos. Agora, então, vamos falar sobre o fim trágico aqui que o Jem teve. Bom, logo que saiu a primeira sentença lá, o Jem foi dar uma entrevista para um jornal de TV aqui da Turquia, lá da prisão mesmo. E na entrevista ele fala que ele já morou em vários países antes e tal, e que depois que tudo acabasse, ele estava pensando em voltar a morar na China, que era um lugar que ele sempre gostou muito de morar. E logo depois, então, veio o Tribunal de Apelação ali, também confirmou, né, a sentença de 24 anos. E alguns anos depois, então, no dia 10 de outubro de 2014, o Jem é encontrado, então, pendurado na sua própria cela dentro do presídio. Isso mesmo, então o Jem tirou sua própria vida. Bom, esse foi o fim trágico que muitos até hoje acreditam que na verdade não aconteceu. Muitos turcos e turcas acreditam que na verdade, como esse caso aqui foi muito grande, gente, foi muito falado mesmo aqui nas mídias, tá? E como incluía aqui famílias muito poderosas na Turquia, muitas pessoas acreditam que isso tudo foi forjado e que, na verdade, ele está livre por aí. Mas, logo depois que aconteceu isso, como então surgiram todas essas teorias aí que ele ainda estaria vivo, o pai da Munever, ele pediu para ver a autópsia do corpo do Jem, logo depois, então, de tudo que aconteceu. Bom, saiu essa notícia no jornal que ele pede, então, para ver a autópsia, mas depois não é dito exatamente se ele viu realmente essas fotos e tal, mas um tempo depois o pai dela lança esse livro sobre o caso e no livro ele também conta que a pessoa que tirou a vida da filha dele também tinha tirado a sua própria vida na prisão. Então a gente entende mais ou menos que de repente ele viu essas fotos e que realmente o Jem perdeu a vida naquele dia, mas muitas pessoas acreditam que não. Agora eu deixo aqui para vocês, comenta aqui embaixo, será que vocês acham que ele está vivo ainda ou não? Não sei, né? Eu acredito que ele não esteja não, gente, acredito que ele realmente perdeu a vida lá em 2014. Mais uma informação aqui para fechar esse vídeo polêmico, que nossa senhora, que história é essa, né, gente? Que história é essa mesmo? É que foi feito também um documentário sobre o caso dela. Ele é um documentário produzido pela Blue TV, que é uma concorrente aqui da Netflix aqui na Turquia. Agora também deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso. Nossa, polêmico, né, gente? Polêmico mesmo. Que história doida, né? E que fim trágico dessa menina que tinha uma vida inteira pela frente. E esse monstro fazer essa atrocidade com ela, esse playboy, vou chamar ele de playboy monstro, eu acredito que ele seja um psicopata. Deixa aqui embaixo a opinião de vocês. Não esquece de compartilhar o meu vídeo também, por favor, me ajuda bastante. E eu tenho certeza que tem gente aí fora que vai gostar de saber dessas histórias malucas
que acontecem aqui na Turquia. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.